Enquanto os pequenos e os professores vão se acomodando no ministério infantil, eu pediria para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Nós estamos com a nossa nova série de estudos, começamos semana passada. Atos, o Espírito e a Igreja. Vamos estudar um pouco o livro de Atos, vamos passear um pouco por esse livro e ver o que o Espírito Santo de Deus pode fazer no meio do seu povo e através do seu povo. Amém? Semana passada nós olhamos Atos capítulo 7, 59 e 8 ao versículo 12. E nós vimos uma igreja acomodada que sofreu uma perseguição terrível, mas que através dessa perseguição o evangelho então se espalhou por várias regiões e consequentemente chegou até nós no determinado momento presente. Hoje nós vamos então olhar um pouquinho a vida de um sujeito muito conhecido no meio cristão e fora dele também. Seu nome é Paulo, tá? E eu gostaria de ler com você então o capítulo 9 de Atos. Nós vamos estar lendo até o versículo de número 21. É uma quantidade grande de versículos, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A história é muito bonita. Se você não trouxe Bíblia, você pode ler no telão, tá bom? E se eu der umas fungadas aqui, você não me leve a mal, mas a renite atacou, então eu estou meio apurado aqui, né? Vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 21. Diz assim o texto: Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus.
Todos que o ouviram ficaram admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntava. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? Até aí. Alguns estudiosos bíblicos dizem que essa é, ou foi, a conversão mais importante da história. Os versículos que nós acabamos de ler, eles retratam, como que numa imagem, o encontro pessoal, íntimo e restrito de Jesus com Paulo. Foi o momento em que Paulo ficou cara a cara com o Senhor, o Rei dos Reis. O momento em que a crueldade de Paulo foi deixada pelo amor de Cristo. O homem que cai por terra na estrada em Damasco não é o mesmo que se levanta, não é o mesmo. Quando Jesus nos encontra pessoalmente, quando nós sentimos o toque de Deus no nosso coração, quando nós sentimos o seu amor por nós, tudo muda, tudo se transforma, tudo. Até o pior dos homens pode vir a se tornar um dos melhores. Porque quando nós estamos cara a cara com Deus, não há outra saída, a não ser sermos completamente transformados. Nós chamamos isso de conversão, ou seja, eu estou em um caminho na minha vida, mas quando eu encontro a Cristo, a minha vida muda. Ela é convergida para outro lugar, há uma conversão. Todo homem que nasce, todo ser humano que nasce é pecador, todo. E todo homem tem o mesmo destino: ser escravo do pecado e, consequentemente, destinado ao inferno. Esse é o destino do homem, meu e seu, esse era o nosso destino. E nós andávamos nessa estrada religiosamente, e não interessasse o que a gente fizesse aqui ou acolá, nós sempre estávamos nesse ritmo, sobre o domínio do pecado, olhando para frente, quando a morte chegasse, o inferno. Mas quando no momento da nossa história, da nossa caminhada, aconteceu algo como aconteceu com Paulo. Jesus se apresentou. Eu, você e Paulo estivemos cara a cara com o amor de Deus. Nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos ver aquilo ali, mas nós entendíamos no nosso coração de que Deus estava falando conosco. Nós conseguimos experimentar o amor de Deus em nosso coração. Esse é o momento da conversão. Esse é o momento da mudança. Porque quando eu me encontro com o amor de Deus, eu não consigo permanecer o mesmo, porque o amor de Deus muda a minha história. Ele me tira do ritmo que me leva ao inferno e me coloca na estrada que me garante o céu. Essa é a conversão. Foi isso que aconteceu com Paulo na estrada em Damasco. O homem que iniciou a viagem de Jerusalém a Damasco era um homem cruel, rude, sanguinário, violento. Diz o texto que Paulo respirava ameaças de morte contra os cristãos. Quando ele chega perto de Damasco, a descida de uma ladeira para chegar na cidade, Damasco era uma cidade mais baixa, mais ao nível do mar. Quando ele chega perto da cidade, Jesus se apresenta para ele, assim como faz com todos aqueles a quem ele resgata. Jesus se apresenta. E quando Paulo está cara a cara com Jesus, Paulo muda. A história é reescrita. O homem que começa a viagem de um jeito, termina de outra. O homem que olhava para frente e só via violência e desgraça, agora tem uma outra perspectiva de vida. Quando nós sentimos o toque de Deus,
Quando nós sentimos o profundo amor de Deus, tudo é diferente, tudo se transforma. Para trás de nós fica uma vida marcada pelo pecado, que a Bíblia chama de velha vida, velha natureza. Mas para frente de nós se desdobra uma nova perspectiva de vida, sem o domínio do pecado, sem a sentença do inferno, mas na liberdade de Cristo e com a esperança da eternidade vindoura. Essa é a conversão. É uma mudança de ritmo, é uma mudança de lugar, é uma mudança de direção, é uma mudança de vida. Ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Por isso que é necessário que Jesus se apresente a nós, porque somente Cristo pode nos mudar de dentro para fora. Somente Ele. E foi isso que aconteceu com Paulo naquela estrada. Foi isso que aconteceu com Paulo naquele momento onde Jesus se apresenta a Paulo de uma forma onde não há dúvida nenhuma, de onde não há sombra nenhuma de nada. Paulo via ao Senhor, ouvia ao Senhor e sentia ao Senhor. Paulo fora completamente tomado por Jesus. Essa é uma definição maravilhosa de conversão. Deus nos toma para si, nos tirando do domínio do pecado. É isso que Deus faz. A história que Lucas registra nesses 21 versículos é digna de filme de cinema. Um enredo espetacular. Começa de um jeito, tem uma trama fantástica no meio e acaba completamente diferente. Poderia dar um filme maravilhoso, mas não apenas isso. A história que Lucas registra traz consigo preciosos valores e ensinos sobre a salvação e as suas consequências. E eu preciso conhecer o que é a salvação e quais são as consequências dessa salvação operada em mim, no meu coração, como foi no de Paulo. E nessa noite eu queria convidar você, então, olhando para esse texto, a ver exatamente isso, tá? Quais são os ensinos a respeito da salvação e quais são as consequências dessa salvação. Vamos juntos? Primeira coisa que eu entendo e que o texto deixa claro, está no versículo 1 e 2, 13 e 14. E é o seguinte: a salvação é capaz de alcançar aquelas pessoas consideradas inalcançáveis por nós. Versículo 1 e 2, o começo da história, diz que Paulo respirava ameaças de morte contra os cristãos. E ele pedira carta aos líderes judeus, carta de autorização, para viajar até Damasco, que era uma importante cidade do Império Romano, onde existia uma quantidade gigantesca de judeus, várias e várias sinagogas espalhadas ao longo da cidade de Damasco. E Paulo então tem a seguinte ideia, ele diz assim: eu preciso destruir esse negócio de Jesus, eu preciso acabar com isso. Então ele diz assim: em Jerusalém eu já fiz um estrago, a igreja fugiu, mas em Damasco eu sei que tem cristãos. Então ele vai e pede ao sacerdote assim: me dê a autorização para que eu chegue em Damasco, entre nas sinagogas, prenda aqueles que confessam a Cristo e traga como prisioneiros a Jerusalém para serem julgados e mortos. Essa era a intenção de Paulo. Lá no verso 13 e 14 é quando Deus fala com Ananias. Ananias era um homem bom, servo de Deus. E o Senhor diz assim: Ananias, eu tenho uma missão para você. E ele diz assim: eu estou aqui, Senhor, pode me mandar. E Deus diz assim: vai à a rua direita, a casa de Judas. Tem um sujeito orando chamado Saulo. Vai lá e fala para ele de mim. Põe a mão sobre ele que ele tem que ser curado. O homem está cego. Olha a crueldade de Paulo. Ananias olha para Deus e diz assim: Senhor, bom não. Eu conheço esse homem Paulo. As pessoas dizem que ele vem praticando coisas horríveis contra os teus servos.
Olha a fama de Paulo, a perversidade do coração de Paulo. Paulo era um homem cruel, mau, violento, brutal, um assassino implacável. O único desejo dele era destruir a Jesus, os ensinos de Jesus e os cristãos. Ele mesmo fala sobre isso e eu queria ler com você Atos 26. É o relato do próprio Paulo a respeito da sua crueldade antes de conhecer a Jesus. Atos 26, versículos de número 10 e 11. Paulo está aqui expondo a sua vida. Foi exatamente, vamos ler do 9 que é melhor, 26, 9 a 11. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Esse era Paulo. Esse era Paulo. Paulo não era um bom vizinho meu e seu. Paulo não era um homem que eu e você gostaríamos de encontrar na rua, nos cumprimentar, nos dar um abraço e como é que vai, tudo bem, tu lá, como é que está você? Não. Paulo era um homem que os outros evitavam. Paulo era um homem cruel, na maior exatidão da palavra. Paulo era um assassino, violento, sanguinário. Era um homem que para muitos de nós, se encontrássemos hoje, nós teríamos o seguinte pensamento: esse homem não tem jeito, é irrecuperável. Era como se nós fôssemos visitados hoje a ir a um presídio. E ao chegar no presídio, o diretor do presídio nos levasse a uma cela e dissesse assim: esse é o pior homem que eu tenho aqui. De todos os bandidos, assassinos que eu tenho aqui dentro, esse é o pior. Assim era Paulo. Paulo expressava o máximo da violência e da crueldade, a ponto de Ananias afirmar para o Senhor: Senhor, esse homem tem feito coisas horríveis contra os teus santos. E Paulo mesmo falar que ele torturava os irmãos em Cristo para fazê-los blasfemar contra o nome de Jesus. E não apenas blasfemar, mas depois da tortura os lançava em prisão e exigia que fossem mortos por serem seguidores de Jesus. Paulo era um assassino, um destruidor. Paulo era o que existia de pior e de mais cruel para a igreja naquela época. Um homem que aos nossos olhos poderia ser considerado irrecuperável. Mas não há coração duro demais para o amor de Deus. Não há. Aquele que ninguém imaginava ser possível mudar foi alcançado pela graça salvadora. Nós precisamos entender que não existem barreiras para a salvação. Ela atinge o lar, o hospital, o presídio com a mesma facilidade. Não existe coração duro ao ponto de resistir ao amor de Deus. Não existe. Não existe um homem cuja Deus não possa salvar. Não existe. Não há caso perdido para Jesus. Às vezes para nós há, mas para o Senhor Jesus não há caso perdido. Não há. Paulo seria a última pessoa que algum cristão poderia dizer assim: vai lá pregar o evangelho para aquele sujeito. A última. Talvez ninguém da igreja tivesse coragem de pregar o evangelho para Paulo. Paulo era cruel.
mas não há pessoa que não possa ser alcançada pelo amor de Deus. Eu lembro da história do meu amigo Afonso, que eu já contei tantas vezes para você. O Afonso hoje é pastor de Lages, mas o Afonso era bandido. Ele era policial e ao mesmo tempo traficante. Jornada dupla, né? E o Afonso fez tanta coisa errada na vida dele, mas tanta coisa errada que um dia acabaram prendendo o Afonso e jogando ele na cadeia. Era para ele ter ficado quase 30 anos preso. E colocaram o Afonso não num presídio militar, no mesmo presídio que qualquer outros presos, jurado de morte. O Afonso era mau, pensa num homem mau, mau mesmo, cruel. A mãe do Afonso deu um Novo Testamento para ele na cadeia e disse assim: ó, meu filho, quem sabe isso aqui muda a tua vida. E o Afonso nem aí para aquilo lá, que chegou na cela, jogou num canto e deixou. Mas lá no presídio tinha alguns irmãos em Cristo que iam fazer culto toda semana, evangelizar os presos. E o Afonso, eles não tinham nada para fazer, né? Diz ele que eu vou, já que não tem nada para fazer, eu vou assistir esse negócio. E ele conta que ele juntava-se as cadeiras assim na sala ou no pátio. E aí diz que ele disse assim: no primeiro dia eu fiquei de pé lá atrás, quietão, não fiz nada. Ele falou: na outra semana eu sentei na última cadeira. Ele falou: na outra semana eu sentei na penúltima. Ele falou: quando eu vi eu estava na primeira. Ele disse: quando eu vi eu estava na primeira. Ele falou: eu não entendi direito o que aconteceu, mas eu era outro homem. O Afonso se converteu na cadeia. Se você encontrar o Afonso hoje, se passar uma formiga aqui, ele não pisa em cima. Não pisa, não pisa, não pisa. Ele faz a volta para não pisar em cima da formiga. Mas o Afonso foi alguém que já fez coisa muito errada contra outro ser humano. Mas para Deus não há caso perdido. Não há. Não interessa se o sujeito está no fundo do poço na prisão ou se está fora, não importa. Para Deus não há caso perdido. Porque a salvação alcança todos os homens, porque ela é mediante o amor de Jesus. Talvez você possa conhecer alguém que você diz assim: puxa, mas fazem tantos anos que eu falo do amor de Jesus para essa pessoa, que ela tem um coração muito duro, pastor, ela não muda. Há tantos anos que eu oro por uma pessoa, pastor, e ela nunca se converte. Ela continua sempre do mesmo jeito. Ah, pastor, essa aí não tem jeito. Tem jeito sim, meu irmão. Não desista. Só precisa de um encontro. Só precisa que um dia Jesus se apresente. Só precisa de um dia. Um dia. E tudo muda. Tudo se transforma. Porque quando nós estamos frente a frente com o amor de Deus, não importa quem sejamos, nós somos modificados. Nós somos salvos, transformados, renovados. Não desista de orar pelas pessoas que não conhecem a Cristo. Não desista de falar do Evangelho para as pessoas que não conhecem a Cristo. Não importa se são 5 anos, 10 anos, 40 ou 60 anos, não interessa. Não interessa. Continue falando e crendo, porque só precisa um dia. Lembra de Paulo: não há ninguém que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. Paulo foi, e se ele foi, qualquer ser humano pode ser. Porque Paulo era a pior expressão do que um homem podia ser. Mas Deus o transforma. Deus toca em seu coração. Não desista de orar. Não desista de falar do Evangelho. Não há caso perdido para o Senhor. Segunda coisa que esse texto deixa muito claro a respeito da salvação, tá? É que a salvação é uma ação direta e exclusiva de Deus. Paulo não estava procurando Jesus, mas Jesus procurava Paulo. Paulo odiava Jesus e queria destruir os seus seguidores. Jesus amava Paulo e queria fazer dele uma demonstração do seu amor e da sua graça. Paulo não estava indo para uma igreja e dizer assim: eu preciso ir lá para ouvir o que tem para mim.
Paulo não estava dizendo assim, eu preciso achar alguém que me fale desse Jesus porque eu quero aprender. Paulo tinha apenas uma coisa no coração dele: eu quero matar e destruir todos esses cristãos, e é apenas isso que eu quero. Paulo não estava procurando ajuda em Jesus. Paulo queria destruir Jesus. Mas Cristo estava procurando Paulo. Porque enquanto Paulo odiava Jesus, Jesus amava a Paulo. E aqui que está a grande diferença. É por isso que os homens não podem resistir ao amor de Cristo. Porque independente do que nós façamos, quando nós nos deparamos com Jesus e descobrimos que Ele nos ama, todas as nossas defesas caem por terra e são arrebentadas diante do amor daquele que é o nosso Salvador. É fascinante perceber que Paulo não estava procurando a Jesus para aprender alguma coisa ou para ver se aquilo era certo ou não. É fascinante perceber que Paulo não estava querendo ouvir de Jesus, não estava indo para Damasco assistir uma reunião como essa aqui. Ele não queria nada disso. Paulo queria destruir o cristianismo. Essa era a sua vontade. Conforme a gente leu em Atos 26, quando diz assim, eu queria destruir tudo. Mas o mais fascinante é entender que Jesus já vinha trabalhando no coração de Paulo há muito tempo. Há muito tempo. A estrada em Damasco foi a última gota que transbordou o copo. Mas Jesus já vinha ferroando o coração de Paulo há muito tempo. Há muito tempo. Lembro da morte de Estevão? Diz o texto que Paulo estava ali e segurava os casacos dos homens que apedrejaram e mataram Estevão. E o texto bíblico, quando relata a morte de Estevão, diz que todos aqueles que estavam ali e olhavam para Estevão sendo apedrejado, viam no rosto de Estevão como o rosto de um anjo. De um anjo. A morte de Estevão talvez tenha sido a primeira ferroada de Cristo no coração de Paulo. Mas não apenas isso. Paulo diz que ele avançava contra a igreja, que ele prendia os cristãos e ele torturava os cristãos e ele matava os cristãos. E todos aqueles cristãos que morriam eram aqueles que não blasfemavam, que não negavam a sua fé, que preferiam morrer a negar o nome de Jesus. Cada um daqueles que morreu sobre os olhos de Paulo, era uma ferroada de Jesus no coração daquele homem. E certamente uma pergunta colocava-se na cabeça de Paulo e não saía: quem é esse Jesus que essas pessoas sofrem, padecem e morrem, mas não deixam de amá-lo? Quem é esse homem? Às vezes a gente nem sabe, mas Jesus vem trabalhando na nossa salvação desde o dia em que nós abrimos os olhos nesse mundo. Com pequenas ferroadas ao longo do tempo, pequenas sementes do Evangelho lançadas num panfleto, numa música, na fala de alguém, num convite para alguma coisa. Tudo aquilo são setas de Jesus que vão entrando dentro do nosso coração, setas de amor, que vão sinalizando assim: eu estou aqui, eu amo você. E às vezes a gente não percebe, mas tudo aquilo vai sendo jogado dentro de nós, até que chega um dia em que nós estamos na estrada de Damasco. Até que chega o dia em que não tem mais as setas, mas tem a presença de Cristo gloriosa. E quando Cristo aparece para Paulo, ele sabia quem era. Porque o coração de Paulo já vinha sendo ferroado por Jesus há muito tempo. Tem algumas traduções que dizem assim, no versículo 13, se não me falha a memória, quando Paulo diz assim: quem és tu, Senhor? Algumas traduções dizem assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. É uma expressão de alguém que está lutando para não ser domado, como um boi a quem o peão está em cima, mas ele pula para não perder o controle. Jesus está dizendo assim: Paulo,
há tanto tempo eu estou aqui com você e você continua teimoso. Por que, Paulo? Por que, Paulo? A salvação é uma prerrogativa direta de Deus. A estrada de Damasco pertence a Deus. O homem não pode salvar a si mesmo, a igreja não pode salvar os homens, os pastores não podem salvar os outros, os irmãos não podem salvar uns aos outros. Somente Cristo pode ser o autor e o consumador da nossa salvação. Somente Ele. Se Ele não vier até nós, não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Absolutamente nada. Por isso que a Bíblia nos chama de eleitos do Senhor, escolhidos de Deus, buscados por Deus. Eu lembro que uma vez eu estava dando discipulado e falando sobre a salvação, e eu fiz uma pergunta. Eu disse assim: o que é que você fez para ser salvo? E uma mulher disse assim: eu aceitei a Jesus. Eu disse: tem certeza? Ela falou: sim, eu fiz uma oração. Eu disse: não, tudo bem. Eu disse: mas por que você fez a oração? Não, porque alguém falou para mim da palavra. Eu disse: sim. Você já tinha ouvido a palavra antes? Ela falou: já tinha ouvido. Eu disse: por que naquele dia mudou? Ela falou: não sei. Eu disse: como não sabe? E se você já tinha ouvido a palavra antes, por que naquele dia que você ouviu, alguma coisa mudou em você? Aí ela começou a dar risada. Ela disse assim: entendi, pastor. Ela disse assim: aquele dia foi a primeira vez que eu senti a presença de Jesus. Eu disse: o que é que você fez para sentir essa presença? Ela disse assim: nada, pastor. Eu disse: pois é, essa é a questão. Nós não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos. Nós dependemos da graça e do amor de Cristo. Nós dependemos da nossa estrada para Damasco. Nós dependemos que Jesus se apresente a nós. Nós dependemos que o Senhor, na sua graça, venha até nós e diga: eu estou aqui. Eu sou Jesus. Nós dependemos disso. Nós podemos fazer quantas orações nós quisermos, mas se nós não presenciarmos a presença gloriosa de Cristo, o amor de Deus em nosso coração, são palavras vãs jogadas ao vento. Porque a salvação não depende de mim, ela não depende de você, ela não depende da igreja, ela depende de Jesus. Ela pertence a Jesus e ela é operada por Jesus. Foi o Senhor que te chamou quando você nem sequer conhecia a esse Senhor que te chamou. Foi o Senhor que primeiro tocou no seu coração, para que depois você respondesse a esse toque. O primeiro passo da salvação nunca é dado pelos homens, nunca. Porque os homens que não têm a Deus, diz o texto de Efésios, que estão mortos espiritualmente. Mortos. Um morto não levanta, não anda, não fala, não caminha, não faz nada, absolutamente nada. Por isso que o primeiro passo da salvação, ele não pertence a mim, ele não pertence a você. Ele tem que ser dado por Deus. Ele tem que ser dado por Cristo. Quando Jesus vem até mim, em um determinado dia, que eu ouço uma palavra que às vezes eu ouvi já há anos a fio, mas naquele dia, a palavra foi como se entrasse rasgando dentro de mim. Aquele dia, parece que não existia mais ninguém na igreja, parece que aquele dia foi só para mim. Aquele dia foi o dia em que eu encontrei o amor do Salvador, do Senhor Jesus. Esse dia é inesquecível, porque foi o dia onde você experimentou pela primeira vez o que significa ser realmente amado. Realmente amado. Eu lembro com perfeição o dia onde eu descobri o amor da graça de Cristo. Através de um telefonema de uma colega de escola, por volta das 7, 8 horas da noite. Estava no meu quarto, deitado, com um telefone sem fio preto, cama de solteiro, do lado da parede, perto da porta. Eu lembro nitidamente, nós estávamos conversando sobre várias coisas e de repente ela me fez uma pergunta. Ela disse assim: você conhece ao Senhor que salvou e quer salvar a sua vida? Ao Jesus que ama você? Eu disse assim: como assim?
Ela falou: há um Deus que te ama, que quer fazer algo diferente na sua história. Você precisa ouvir ao Senhor. Aquele dia foi o dia em que a minha história mudou. Foi o dia em que eu nasci para a vida. Aquele dia foi o dia em que a minha vida começou. Foi o dia em que o amor de Deus se apresentou ao meu coração. Eu não tinha feito nada para aquilo. Nada. Eu já tinha ido na igreja um monte de vezes. Ia voltar para casa, saía, fazia... Mas naquele dia alguma coisa diferente aconteceu. Eu não fiz nada para aquilo. Mas aquele dia Jesus me encontrou na minha estrada para Damasco. Naquele dia Jesus me encontrou. Porque a salvação, ela é uma prerrogativa exclusiva de Deus. A salvação não pode pertencer para mim ou para você, porque nós não temos condição de nos salvar, nem de sustentar a nossa salvação. Nós precisamos que Deus faça isso por nós. A verdade é, meus irmãos, que no primeiro momento da nossa caminhada de fé, nenhum de nós estávamos procurando Cristo para amá-lo, respeitá-lo, ter intimidade com Ele e para ter o céu. Nenhum de nós estava com esse desejo no coração. Talvez alguns de nós estávamos procurando Cristo porque estávamos doentes fisicamente e queríamos uma cura. Talvez alguns de nós estávamos procurando Cristo porque estávamos falidos financeiramente e queríamos dinheiro. Talvez alguns de nós estávamos procurando Cristo porque estávamos abatidos e queríamos uma solução. Mas nenhum homem procura Cristo porque quer ser salvo, porque ama Jesus, porque quer ter intimidade. Sabe por que não? Porque todos os homens estão espiritualmente mortos. Por isso, que no primeiro passo da nossa caminhada de fé, nós não fazemos nada a não ser experimentar o toque de amor e salvação de Jesus. É Ele que vem a nós. É Ele que expõe o seu amor sobre nós. É Ele que nos resgata e nos tira da condição de morte espiritual e destinados ao inferno. Nós não podemos fazer nada a não ser receber de bom grado o amor de Deus. Tem a história de um sujeito que eu gosto demais, chamado Lee Strobel. Esse sujeito era um jornalista investigativo americano. E a esposa desse sujeito conheceu a Jesus. Se converteu e começou a sua caminhada de fé e intimidade com Deus. E aquilo começou a incomodar aquele homem, porque ele não gostava de nada dessas coisas. E um dia ele pensou o seguinte, ele disse assim: bom, a minha função é ser jornalista investigativo. Eu descubro aonde estão os problemas, as falhas e exponho. Então eu vou fazer isso para livrar a minha esposa dessas besteiras que ela anda procurando. E ele começa então a fazer toda uma investigação bíblica, entrevistas e questionamentos para descobrir as falhas, os erros sobre Jesus e sobre o cristianismo. O resultado é excepcional. Esse homem se converte fazendo essa busca. Ele entrega seu coração a Cristo, ele sente a presença de Deus. Ele não estava buscando a Jesus. Ele não queria ser salvo, ele queria destruir a Jesus para provar para sua esposa que ela estava errada. Mas Jesus queria aquele homem. E enquanto aquele homem buscava argumentos para destruir a fé estava sendo plantada no seu coração. Ele se converte e escreve um livro excepcional em defesa de Cristo. Você precisa ler esse livro. É fantástico, fantástico. Onde ele vai usar todo o seu talento de escritor e de investigador para provar que Jesus é o Deus sobre toda a terra. É algo impressionante. Essa é a realidade, meus irmãos. É isso que aconteceu com Paulo, é isso que aconteceu com Lee Strobel, é isso que aconteceu comigo, é isso que aconteceu com você, é isso que acontece com os homens. É Deus que vem a nós, nos tira e nos resgata, nos salva. É Ele quem dá o primeiro passo.
A terceira coisa que esse texto deixa claro é que a salvação se desdobra em consequências práticas de vida. Aqui estão o segundo, terceiro, quarto e quinto passo. Primeiro, ninguém é irrecuperável. Jesus salva todos. Não há pessoa, não há caso perdido para Deus. Segundo, a salvação é ponto, é exclusiva, pertence a Cristo. Terceiro, depois que Jesus nos salva, essa salvação na minha vida tem consequências que vão se desdobrando com o partir do tempo. A partir do tempo. Aqui então está os passos depois da salvação. O primeiro passo é Jesus quem dá, Ele me salva. Depois que Ele me salva, aí quem precisa caminhar sou eu. Aí sim, aí eu estou espiritualmente vivo. Aí sou eu que preciso andar na direção de Cristo. Aí sou eu que preciso buscar a Jesus. Aí sou eu que preciso desenvolver a minha salvação. E o texto nos dá algumas consequências da salvação. O primeiro deles é no versículo 17, quando Ananias vai ao encontro de Paulo, põe a mão na cabeça de Paulo, ora por Paulo e diz assim: seja cheio do Espírito Santo. Primeira consequência da salvação: você se torna templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita no seu coração, no seu interior. Agora você é morada do Altíssimo. Quando nós encontramos o amor de Deus, a primeira coisa que acontece é que o Espírito de Deus passa a habitar em nós, a viver em nós, a conviver conosco. Mas não apenas isso, esse Espírito que habita em nós, que convive conosco, também nos dá a possibilidade de vivenciá-lo na sua plenitude máxima, que é o que Ananias disse a Paulo: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. Eu gosto muito de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que diz assim: há uma diferença muito grande em ter o Espírito Santo como residente e ter o Espírito Santo como presidente. Quando somos salvos, Deus coloca o seu Espírito para habitar conosco. E a partir daquele momento nós podemos ter o privilégio de vivenciar intimamente a vida de Deus, de sermos guiados por Deus nos mais pequenos detalhes da nossa caminhada e da nossa jornada. Nós podemos ser cheios da presença de Deus, sermos usados por Deus, porque a consequência da salvação é que Deus agora não está longe, Deus agora não está distante, Deus agora não é algo que eu penso para lá, Deus não é alguém que está na igreja, Deus é o Deus que habita em meu coração, que fala comigo, ao Deus a quem eu sinto, a quem com eu convivo. O Espírito de Deus agora é morador do meu coração e pode se tornar o Senhor completo da minha vida. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é o verso 11 e 12. O texto registra que Paulo estava orando 3 dias. Quando somos salvos por Deus, temos livre acesso a Deus. E isso se dá em oração. A partir do momento que Jesus toca em nosso coração, as nossas orações chegam ao trono da graça do Altíssimo. E nós temos o privilégio de poder orar, independente do lugar, independente da forma, Deus está nos ouvindo. E pasmem, a coisa mais fantástica que a Bíblia diz: toda oração é respondida. Às vezes, não a resposta que eu quero, mas toda oração é respondida, nem que seja um grande e sonoro não. Mas Deus responde.
Deus responde. Toda oração. Perceba que o texto diz que Paulo estava orando e ele viu numa visão dada por Deus que um homem ia até ele, oraria por ele e ele seria curado. É a resposta de Deus acerca da oração de Paulo. Porque quando somos salvos, a nossa oração vai ao trono de Deus e a resposta vem ao nosso coração. Consequência da salvação, nós temos o privilégio de orar e o privilégio de sermos ouvidos por Deus. Às vezes eu penso que nós não entendemos como isso é maravilhoso. Como isso é maravilhoso, porque oramos tão pouco. Se entendêssemos o valor e a grandiosidade da bênção que é sermos ouvidos pelo próprio Deus, teríamos calos nos joelhos. Calos nos joelhos. Quem é salvo, ora e busca viver uma vida de oração. Apresenta a sua vida diante de Deus e Deus responde. Terceira consequência da salvação se dá em 3 momentos. É a obediência aos mandamentos de Cristo. 3 atitudes que Paulo toma depois de encontrar Jesus demonstram a obediência desse homem por ser tocado por Jesus. Primeiro, no verso 5, ele está caído no chão, cego. E Jesus lhe dá uma ordem. Jesus assim: levante e entre na cidade e espere. E diz o texto que Paulo se levanta, as pessoas o ajudam, ele entra na cidade e espera. Primeira consequência da salvação, obediência. Obediência, nós somos obedientes. Jesus falou, falado está. Ponto final e não há discussão. Paulo entra na cidade e espera. Segunda ação de obediência de Paulo, verso 18, quando diz, Ananias fala para Paulo sobre Deus, ora por Paulo, Paulo é curado nos seus olhos, Paulo se levanta e é batizado. Batizado. Por que é batizado? Porque Jesus ordenou, Mateus 28, versículo 18, 19 e 20, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado. Paulo acreditou em Jesus, obediência, ele foi até o batismo. Ele foi até o batismo. Ele foi. Não tinha dúvida nenhuma no coração daquele homem. Ele não ficou preocupado com X, Y, Z, com o que fulano ia falar, Beltrano ia dizer. Ele não ficou preocupado se quem ia... Ele foi, porque Jesus havia dado uma ordem e Paulo obedeceu. Terceira ação de obediência de Paulo, verso 20, ele foi batizado e ele já começou a pregar. Ele entrou na sinagoga, o lugar onde ele ia para matar as pessoas e para prender as pessoas. Naquele lugar ele entrou e disse assim: eu quero falar para vocês que eu sou um novo homem. Jesus agora é o Filho de Deus, o meu Senhor. Paulo começou a pregar. Obediência. A salvação se desenvolve, é uma consequência do nosso coração termos prazer em obedecer a Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E aqui eu queria abrir um parênteses para desafiar você que está aí no chove e não molha há tanto tempo. Será que eu me batizo? Será que eu não me batizo? Será que eu sou fiel? Será que eu não sou fiel? Será que eu entro no ministério? Será que eu não entro no ministério? Meu irmão, abra a sua mente, abra o seu coração. Você não precisa nem orar a esse respeito, pois é uma ordem direta de Deus, está nas Escrituras. Não é preciso orar, é simplesmente ler e obedecer. Jesus já falou o que é preciso fazer. E se eu o reconheço como meu Senhor, como meu Deus, como a razão da minha vida, eu faço. Simples assim. Não há problema nenhum quanto a isso. Obediência, a terceira consequência da salvação. A quarta consequência da salvação, essa é a mais maravilhosa de todas, verso 20 e 21.
quando somos salvos, nasce em nós, brota em nosso coração o desejo de anunciar aquilo que vivemos aos outros que ainda não conhecem. Paulo é curado por Deus, Paulo é batizado por Deus, Paulo se levanta e começa a pregar o nome de Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Paulo começa a anunciar para as mesmas pessoas que ele queria matar, agora ele anuncia: você pode viver, você pode ser salvo, você pode ser transformado. Quando Jesus toca em nós, nasce dentro de nós um fogo que deseja a salvação daqueles todos que estão ao nosso redor. Esse fogo não pode se apagar. Esse fogo não pode virar brasa. Esse fogo tem que queimar dentro de nós. O dia que eu perco o desejo de falar quem é Jesus e o que Ele fez da minha vida, é o dia que significa que eu estou muito longe de Deus. Estou muito longe. A salvação que Cristo operou em mim me empurra para as pessoas que não conhecem a Cristo, para que eu as fale. Você precisa entender que Jesus é o Senhor. Essa é a consequência. O que aconteceu com Paulo é exatamente o que acontece conosco. Não há diferença nenhuma. A salvação é a mesma e as consequências são as mesmas. A grande questão talvez seja: Paulo, quando se deparou com Jesus, ele simplesmente não quis saber de mais nada. De mais nada. O problema talvez é que hoje muitas pessoas que encontram o amor de Deus querem tentar balançar o amor de Deus se segurando nas coisas desse mundo. E nesse jogo de equilíbrio não faz nenhuma coisa nem outra. Não faz nenhuma coisa nem outra. Tudo o que aconteceu na vida desse homem acontece na minha e na sua. Não é diferente. A salvação de Paulo não é diferente da nossa. As consequências que se desdobram na vida de Paulo não são diferentes da nossa. A questão talvez seja que nós precisamos aprender a grande lição com Paulo é: se Jesus falou comigo, se Jesus tocou em meu coração, se Jesus é o amor da minha vida, o resto não importa mais. Não importa mais. Essa é a grande questão. É isso que eu preciso ver. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes eu vejo textos como esse de Paulo e eu olho para a minha vida e digo assim: Senhor, mas está tão longe isso. Ih, Jesus, eu estou tão distante desse sujeito. Esse sujeito sim que era fantástico. E o Senhor fez uns negócios na vida dele diferente. Aí Deus sempre me lembra, diz assim: eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Será que não tem nada aí no teu coração, cristiano, que você esteja equilibrando com o mundo? Será que não tem nada que você esteja agarrado nesse mundo que está te impedindo de vivenciar as mesmas consequências que Paulo vivenciou? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Ele é imutável. O seu poder continua exatamente o mesmo. A sua graça é exatamente a mesma. E o seu amor também é o mesmo. A grande questão é: será que nós somos os mesmos? Essa é a grande questão. O primeiro passo Deus já fez. Ele nos salvou. Mas desenvolver essas consequências é responsabilidade minha e sua.
Deus não virá até mim, me pegará pela manhã, me colocará no meu escritório e dirá assim: faça o teu devocional e não saia daqui. Ore e não saia daqui. Deus não fará isso. Deus não fará. Mas a Bíblia me dá uma orientação. Ela diz assim: ore sem cessar. E aí entra a obediência. Se Jesus falou para orar, então eu oro. Queria que você fechasse os teus olhos. Nessa noite eu vim aqui dizer para você que você não é um caso perdido. Não, Jesus te ama. Jesus te ama. Essa noite eu vim aqui dizer para você que Deus tem algo especial para a tua história. Essa noite eu vim aqui dizer para você que Jesus está aqui. Que Jesus está aqui. Essa noite eu vim aqui dizer para você que a sua salvação, ela vai se desdobrar em ações que vão transformar a sua vida. Essa noite eu vim aqui dizer para você que para que isso aconteça, você não pode se agarrar a mais nenhuma outra coisa a não ser o Senhor, o nosso Jesus. Essa noite eu vim aqui dizer para você que você não precisa de mais nada a não ser o Senhor. Assim como Paulo, que tinha toda uma estrutura e toda uma vida, mas a partir do momento que ele encontrou a Cristo, tudo mudou, tudo se transformou. Essa noite eu vim aqui dizer para você que Jesus morreu para salvar você e para que você desdobre essa salvação numa vida de santidade e graça. Essa noite eu vim aqui dizer para você que você precisa entender, e eu entender, o que é obediência. Essa noite eu vim aqui dizer para você que se você está tanto tempo pensando: Senhor, será que eu me batizo ou não me batizo? Não pense nisso. Sabe por que não? Porque a resposta é exatamente uma só: sim, sim. Pois é a ordem de Jesus. Essa noite eu vim aqui dizer para você que você pode ter chegado de um jeito dentro dessa igreja hoje, mas que você pode levantar dessa cadeira completamente transformado. Completamente transformado. Porque o Deus que operou na vida de Paulo é o Deus que está aqui e quer operar na sua vida. Ore pela sua vida e eu quero orar por você. Soberano Rei, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua salvação, obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor nos curou, nos restaurou, nos abençoou. Obrigado porque o Senhor veio até nós quando nada tínhamos. O Senhor veio até nós, o teu amor nos alcançou, o Senhor nos salvou. Mas não apenas isso, obrigado porque essa salvação pode se desdobrar em tantas coisas práticas no meu dia a dia, para transformar completamente a estrutura da minha vida, para mudar completamente o meu coração, para mudar completamente a minha história. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és o Deus que salva e com perfeição Tu és o Deus que restaura. Obrigado porque Tu és o Senhor que não desiste, ainda que todos tenham desistido, ainda que todos possam achar impossível. O Senhor é o Deus que não desiste da nossa salvação, da nossa restauração. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Senhor, nós oramos, pois é o nosso dever, como diz a Tua palavra. Oramos para que a Tua salvação se estenda àqueles que não conhecem a Ti, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, pessoas que estão aqui nesse culto hoje, que talvez não tenham experimentado o Teu amor no coração, que não tenham vivenciado a Tua doce voz. Nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor se derrame, que a Tua salvação seja completa, que o Teu Espírito Santo toque, que o Senhor possa resgatar, ó Deus. Nós oramos para que possamos desenvolver a nossa salvação, para que possamos, ó Deus, colocar em prática, para que possamos vivenciar na prática a nossa salvação que o Senhor nos deu. Nós oramos porque cremos em Ti, oramos porque sabemos que Tu és real, oramos porque sentimos o Teu amor, oramos porque somos Teus, oramos porque cremos que Tu és o único e verdadeiro Deus. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos em nome de Jesus.